Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês o segundo vídeo de curiosidades inúteis sobre Doll House. E o primeiro foi sobre o episódio de Yesterday Slime, muito tempo atrás. E como vocês pediram muito nos comentários e até ajudaram em algumas, cá estamos com 84 curiosidades sobre Thanks to Dan. Pelo menos umas 50 tinha que ter. Então peguem a pipoca, porque agora vem um mini filme. Curiosidade 1. Na entrada do quarto da Luz, tinha um bilhete da Vi que dizia: "Bem-vinda em casa, Luz, sentimos sua falta", com o coração e também o desenho embaixo, parecendo um gatinho. Curiosidade 2. No começo, Vi recebe a conquista no aplicativo de idiomas e ser uma top student, fazendo Emery fazer uma cara feia, porque ela já foi uma top student. E realmente, tinha até uma estrelinha igual àquela quando era uma babaca, e vemos isso no episódio Eu Fui uma Aberração Adolescente. Curiosidade 3. No final do episódio, Luz e Hunter tiveram seus segredos expostos, como sempre. Belos largou a fofoca de que ela o ajudou, e quando Hunter estava quase morrendo, Luz, sem pensar, solta que ele não é um bruxo comum, e sim um Green Walker. Curiosidade 4. Após o sacrifício de Flapjack para impedir a morte de Hunter, ao abrir seus olhos, ele tem olhos castanhos agora, não mais rosas, que eram a cor dos olhos de todo Green Walker e uma característica bem marcante deles. Curiosidade 5. Falando em olhos, ao ver seu reflexo no espelho, nós vemos por um milésimo de segundo como era o rosto do Caleb Whitby original. Ele tinha olhos castanhos como o de Hunter, agora era bem magro, podendo ver os ossos da sua clavícula e as bochechas chupadas. Tinha um cabelo grande o suficiente para fazer um rabo de cavalo, olheiras genéticas e sobrancelhas bem escuras e grossas, ainda que fosse loiro. Curiosidade 6, e ainda sobre sua bela aparência, Caleb tinha olhos castanhos, enquanto Philip, ou Belos, tinha olhos azuis, o que significa que os pais deles não tinham ambos olhos claros. Muito provavelmente algum dos dois tinha olhos castanhos também. Curiosidade 7, pelos quadros no corredor da Casa da Luz, vemos que quando ela era criança, ela se fantasiou de Cat Noir uma vez, e também não sabia medir sua altura direito, medindo o cabelo, ou ao menos sempre quis parecer mais alta. Curiosidade 8. Nesses mesmos quadros também dá pra ver que Luz tinha diástema, dentes da frente afastados, mas da infância para a adolescência, ou isso se resolveu sozinho, ou ela fez cirurgia. Curiosidade 9. Algo que eu acho que eu não falei no vídeo de Yesterday Slime, me corrija se eu estiver errado, mas a dubladora ou voz original da Vi é a mesma de Amethyst de Steven Universe, pelo menos a dos Estados Unidos. Curiosidade 10. Quando todos desenham seus pais durante o salto temporal, Gus desenhou seu pai, Willow os dela e Emery desenhou Alador, Emira e Edric. Não desenhou Odalia, porque claramente não sente falta alguma da mãe. E quem sentiria no lugar dela? Curiosidade 11. Um dos primeiros easter eggs do episódio é a caixa de band-aids que Luz pega, porque nele tinha uma bruxa, uma coruja e um esqueleto com chifres, a lembrando imediatamente de Ida, Rory e eu, Albert e King. Curiosidade 12. Emery tem medo de usar a biblioteca do mundo humano pela sua experiência no reino dos demônios. Lá você não pode abrir qualquer coisa ou pegar o livro que quiser sem correr o risco de perder a cara. Curiosidade 13. Na loja de artigos místicos tem um jogo de baralho chamado Hexas Hold'em, que de alguma forma foi baseado no Hexas Hold'em normal que Ida é viciada. E que em Yesterday Slime alguns adolescentes estavam usando as cartas para tirar tarô. Curiosidade 14. Na cabeceira de Camila também podemos ver uma pulseira de cores da bandeira bissexual e escrita Love, que ela passou a usar depois que sua filha se assumiu. Curiosidade 15. Falando na Camila, ela está longe de ser rica, trabalha numa clínica veterinária que nem sabemos se é dela, e desde o momento que ela precisou criar 6 filhos, ela passa toda a noite olhando as revistas e pegando todos os descontos possíveis. Curiosidade 16. Como eu disse na análise, aparentemente toda a geração das Cloudthorns tem que ter uma filha que termina em Lynn, Evelyn, Gwendolyn, Idlin, e de certa forma, direto ou indiretamente, Hunter é parente da Ida. Curiosidade 17. Quando está passando o filme da Azura, vemos que na rack tem um disco com uma marca de mordida, que com certeza foi o Gus por achar que era um biscoito brilhante, que nem ele quase comeu um quando estavam nas Ilhas Ferventes. Curiosidade 18. Hunter ficou fissurado em costurar e aprender a fazer isso pelo que Darius falou pra ele na segunda temporada, julgando aquela costura bem porca que ele tinha feito na capa. Curiosidade 19. Tivemos inúmeros sinais de que o Talismã da Luz vai ser uma cobra, dentre os quais eu posso citar pra vocês. Em seu notebook tem um adesivo de cobra, ela usa uma camiseta com o símbolo da medicina, uma cobra em torno de um cajado. Um dos animais desenhados em seu livro é uma cobra, o primeiro animal esquisito que Luz achou eram restos de uma pele de cobra, ao qual Camila guardou num quadro que fica na sua cabeceira, dentre alguns outros que eu não vou conseguir lembrar agora. Curiosidade 20. Camila também já foi viciada na série de livros Cosmic Frontier, tendo tudo dessa série como algumas fantasias para fazer cosplay, isso bem antes de ser considerado algo normal. Curiosidade 21. Os livros da série Cosmic Frontier foram inspirados em duas coisas, na série de Star Trek e nos filmes de Star Wars, ou pelo menos algumas frases foram parafraseadas de Star Wars. Curiosidade 22. Camila, assim que chega na cabana, menciona que eles tiraram um ninho de gambás, e um deles é visto no salto temporal e outro no interior da casa quando estavam caçando por Belos. Curiosidade 23. Uma das coisas bizarras que ela não entende é uma coruja esquisita pintada de vermelho na porta, provavelmente feita por Luz para lembrar a porta da casa coruja que tinha Rory como protetor e porteiro.
Curiosidade 24. Tivemos uma referência gritante ao Duolingo, porque eles estavam aprendendo outro idioma no aplicativo que tinha uma coruja azul e que ainda diz depois que você tem que treinar seu espanhol todo dia, senão ela vai aparecer nos seus pesadelos. Um meme conhecido com a coruja verde do Duolingo que manda notificação o tempo todo pra você ir lá treinar o que você tá aprendendo. Até a conta oficial do Duolingo no Twitter adorou a referência, chamando o aplicativo de Hurilingo. Curiosidade 25. Aparentemente o professor de literatura da Luz que falava sobre destino e livre-arbítrio estava recitando Shakespeare, mais especificamente a obra Macbeth. Curiosidade 26. Pelos sonhos da Camila, nós deduzimos que ela também era uma esquisitona, que nem a Luz que passou por muita coisa na adolescência e sofreu muito com isso. E o diretor a lembra disso para induzi-la a não querer que a Luz seja desse jeito. Curiosidade 27. Na carteira da Luz da escola tem um L mais um A, que significa Luz mais Emery. Curiosidade 28. Na loja de coisas místicas tem várias referências a fantasias lá disponíveis para alugar. A primeira delas é uma referência aos uniformes das bruxas do anime Little Witch Academy. Curiosidade 29. Quando estou caçando por belos na cabana, podemos ver muito bem que Luz está usando All Stars, enquanto Hunter prefere usar Crocs. Curiosidade 30. Sem contar que, antes de começarem essas buscas, eles acham duas máscaras de papel. Uma que lembra uma coruja e a outra que lembra o King. Até o chifre rachado ela tem com o papel que foi rasgado e colado de volta com fita. Curiosidade 31. Durante o festival, teve um teatro em que a bruxa julgada dizia que o inquisidor a colocava naquela posição com mentiras para roubar suas terras. E é exatamente isso, historicamente, que aconteceu com todas as bruxas. No nosso mundo real, nunca teve relato ou comprovação nenhuma de bruxaria. A antiga igreja acusava mulheres solteiras ou viúvas de serem bruxas usando qualquer desculpa, como elas estarem fazendo sopa em um caldeirão, como se fosse bruxaria, para que morressem queimadas na fogueira, porque a opinião das mulheres contra a de um homem não valia nada. E assim, a igreja ficaria com as terras e tudo que aquela dita cuja bruxa tinha. Curiosidade 32. Falando em bruxas, tem uma estátua da Evelyn na Sociedade Histórica de Gravesfield, só que claramente é uma representação do que as pessoas acham que é uma bruxa. Ninguém deve ter visto a verdadeira Evelyn fora Philip e Caleb. Curiosidade 33. Gus e os outros ficaram bem adeptos a algumas coisas humanas e da cultura latina, além de aprender espanhol, tipo fazerem siestas, e ele também queria aperfeiçoar a sua culinária humana, que fazia as pessoas chorarem com seus pratos, mas não do jeito bom. Curiosidade 34. Luz revolucionou a sala de artes do colégio ao longo dos anos, fazendo a escola e a professora ser obrigada a colocar uma placa proibindo as seguintes coisas. Taxidermia, que em poucas palavras é o ato de empalhar animais verdadeiros ou não, como vemos Luz fazendo na entrada de um dos seus registros de vídeo, aranhas, cobras, partes de animais e fogos de artifício. Tudo isso se tornou proibido graças a ela. Curiosidade 35. Em Yesterday's Live, Vi encontra um jornal velho com uma matéria sobre uma mulher doida que foi banida da cafeteria. Se dessa mulher, Ida, e voltando para o mundo humano, Luz pegou esse jornal, recortou a matéria sobre Ida e a colou em seu armário da escola. Curiosidade 36. Girafas demoníacas são uma referência ao primeiro episódio da série, em que Ida contou à Luz que os antepassados das bruxas baniram as girafas para o mundo humano por serem amedrontadoras demais até para eles. Curiosidade 37. Luz tem um diário virtual no seu notebook com entradas desde que ela tinha, sei lá, uns 6 anos de idade, coisa que Camila não sabia até, ocasionalmente, por destino, acabar descobrindo sem querer. Curiosidade 38. Na placa da Sociedade Histórica de Gravesfield já tínhamos um spoiler de que ela não era mais dirigida pelo Jacob, porque foi ele quem colocou a parte de sob nova direção, mas agora tinha um Neil ao lado afirmando que estava sob nova direção, de marcha. Curiosidade 39. Perto daquela coisa esquisita que Jacob fez de si mesmo, tem a foto de uma pessoa que ele julgava de babacas que não acreditam em mim. E essa mulher é ninguém menos que a moça da cafeteria que baniu Ida e Vi fala com ela em Yesterday's Live, que até falou pra ela que não gosta dele e o acha um obcecado esquisito por bruxas. Curiosidade 40. O papel de parede do notebook da Luz é uma arte dela e da Emery juntinhas, arte que ela mesma fez e postou no seu Instagram, @friendofowl&titans. Em português, amiga de corujas e titãs, e tinha lá mostrando de onde a arte é e ninguém pode usá-la ou repostar sem permissão. Curiosidade 41. Os irmãos Whitby chegaram nas Ilhas Serpentes entre 1613, que é o ano que chegaram na velha Gravesfield, e 1635, que é quando a nova Gravesfield foi fundada e toda a história deles aconteceu na velha Gravesfield. Curiosidade 42. Na tela do computador de Luz, vemos que tem vários jogos referentes a jogos existentes. Moonfarm Valley é uma alusão a Stardew Valley, Hollow Knight se refere a Hollow Knight, e Hades se refere ao próprio jogo Hades, com o ícone C do Cérbero que tem no jogo. Curiosidade 43. Em mais referências a jogos, na rack da sala, enquanto passava o filme, vemos que Luz tem um Nintendo Switch, que pelas cores dos Joy-Cons, é a versão exclusiva do lançamento do jogo Splatoon 2. Curiosidade 44. Ainda nessa mesma cena, a vilã do filme parece muito com a Luz, principalmente se pegarmos a versão dela com o uniforme de todas as classes da Rek'Sai. Algo que foi proposital e a produtora da série responsável por isso ficou muito feliz que os fãs tenham percebido.
Curiosidade 45. Pelo mapa lá da velha Gravesfield, o sangue de Titã e o portal sempre ficaram naquela ilhota que ninguém ia por ser isolada, perigosa e ter um lago muito fundo. E que, séculos e séculos atrás, esse era o meio que Evelyn Clawthorne usava para viajar do reino dos demônios para o reino dos humanos. Curiosidade 46. Luz parece olhar fixamente antes de dormir para os adesivos brilhantes da sua cama, especialmente para um que tem uma lua com o rosto. Que seria lembrando o tempo todo do colecionador, porque esse é o símbolo dele, e como ele acabou com tudo ao invés de só ajudar. Curiosidade 47, temos várias referências à anfíbia nesse episódio, tipo várias mesmo, que eu vou listar aqui pra vocês. A primeira é bem no comecinho, falando que uma garota estava no mundo de sapos, se tratando da Annie. Aí no dia de chuva vemos o que seria a Bessie naquele caracolzinho. Na clínica veterinária temos Hop Pop, que faz parte de um dos panfletos de saúde. Segundos depois, nos desenhos dela, tem um girino com um laço na cabeça dentro de um balde, ou seja, a Polly. E por fim, no festival de Halloween, uma pessoa da plateia estava fantasiada de Grime. Curiosidade 48. Ainda em referências à anfíbia, durante o sonho da Camila, lembrando a apresentação da Luz, uma das pessoas mais à frente da plateia parece muito ter a silhueta da Annie. O que seria muito estranho a presença dela ali, pois ela mora e estuda na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Já Luz mora e estuda em Connecticut, na costa leste dos Estados Unidos. Curiosidade 49. Thanks to Them foi disponibilizado pela Disney no YouTube poucas horas depois da estreia oficial no canal, pegando rapidamente 1 milhão de visualizações e chegando no primeiro e no segundo do em alto do YouTube de lá. Curiosidade 50. No porão onde Hunter e Gus dormem, vimos que tem uma bandeira de Porto Rico na caixa, um território dos Estados Unidos no Caribe que falam inglês e espanhol, mas na mesma cena também vemos a bandeira da República Dominicana, país vizinho a Porto Rico onde só fala espanhol. Então podemos presumir que os pais da Luz vieram desses dois lugares, ou pelo menos presumir que as suas famílias vieram de lá até se mudar propriamente para os Estados Unidos. Curiosidade 51. No filme, a vilã que se parece com Luz falava que tudo era pelo bem maior, independente do que estava fazendo. Coisa que Belos, o monstro, fala no final antes de entrar no portal, como se alguém realmente acreditasse nisso, e é uma alusão ao próprio filme. Curiosidade 52. Muitos se questionaram se o Palismã da Luz vai abrir e chocar nas ilhas ferventes se ela não o levou. E realmente, com certeza o ovo não estava na sua roupinha de azura, mas nada impede que Camila não tenha o levado, já que ela já estava convicta que ia para o reino dos demônios com a sua filha. Curiosidade 53. Por mais feia que a bruxa da história dos irmãos Whitby seja, um detalhe interessante é que na representação ela vestia vermelho escuro e tem unhas douradas, como Ida naturalmente possui e se veste. Sem contar que sua mão segurava um pica-pau vermelho, Flapjack, que tem centenas e centenas de anos de idade e deveria ser o palismã da Evelyn. Curiosidade 54. Belos reclama que Caleb, vulgo Hunter, o traiu e o apunhalou pelas costas por expulsá-lo do corpo dele. E Luz diz que ele foi quem fez isso primeiro, e de fato. Nas memórias de Hollow Mind vemos em cor e quadros que Philip com sua adaguinha chegou no seu irmão e a apunhalou por namorar uma bruxa. Curiosidade 55. Hunter antes tinha uma cicatriz ou outra, mas depois que Belos saiu dele e Flapjack o curou, ele ficou com marcas em quase toda parte que acabou ficando verde por conta dele. Curiosidade 56. A maneira como Belos sobreviveu durante todos esses meses na floresta lembra muito a maneira como Voldemort de Harry Potter sobreviveu durante o primeiro filme. Ele ficou escondido nas florestas, sobrevivendo de animais mágicos que ele matava e dividindo o corpo com alguém. Belos sobreviveu basicamente se reconstruindo do zero da sua gosma, possuindo de animal em animal, até ficar minimamente forte e com a magia voltar à sua forma horrenda. Curiosidade 57. Essa história dos glifos serem potencializados pela energia do Titã e tal é meio incoerente, porque lá na primeira temporada, Luz veio por um momento para o mundo humano com King e Lilith, e mesmo com um filhote de Titã do lado dela, a magia não funcionou. A única explicação para isso seria o fato dele ainda não ser maduro o suficiente. Curiosidade 58. Sobre glifos, um erro seria na mão da Luz chamuscada por um glifo no seu livro, porque aquele desenho é de um glifo de plantas, não de um glifo de fogo ou de luz. Deveria ter surgido uma folhinha na página do livro ou algo assim. Curiosidade 59. E ainda na clínica, na geladeira temos animais que estão na parte da fama e outros na parte da vergonha. Tendo nessa última a foto de um ganso com um sino na boca. Referência àquele jogo Untitled Goose Game, do ganso filho da fruta que irrita todas as pessoas da área. Curiosidade 60. Thanks to Them é o primeiro e único episódio da série inteira a se passar puramente no reino dos humanos, sem nada no reino dos demônios. Coisa que só aconteceu porque esse último estava inacessível até o final dele. Curiosidade 61. Os caras novos da escola que falam com Luz são inspirados em dois storyboards da série. Bridget Underwood, que é não binário, e Mike Austin, um produtor bem famoso no Twitter por postar várias artes da série. Curiosidade 62. Na New York Comic Con foi dito que um pouco da história do Rudy seria mostrada no episódio, e por ter uma corujinha no frasco da Evelyn, ela pode ter criado o Rudy ou Corujito séculos atrás, e foi ela que tornou coruja e pássaros um símbolo da família Clawthorne.
Curiosidade 63. Há quem teorize que o ovo da luz realmente não vai chocar, mas porque o talismã dela vai ser isso, um ovo que vai ficar na ponta do cajado, porque o cajado da Azura é literalmente com um ovo azul na ponta. Curiosidade 64. Thanksgiving estreou no último dia do mês nacional da herança hispânica, que acontece do dia 15 de setembro até 15 de outubro, para celebrar as heranças latinas nos Estados Unidos. Como se aquele povo realmente gostasse de latinos. Curiosidade 65. A placa do carro de Camila tem como seus números de identificação o código de produção do episódio, 450H. Só difere que a placa termina em 399 e o código em 301. Curiosidade 66. A camisa de lobos costurada pelo Hunter, que virou um fanático por essas criaturas místicas, realmente existe. Ela está à venda no Walmart para quem quiser comprar por $31, mas depende do tamanho. Curiosidade 67. A fala da Emery para Luz antes de entrar no portal é a mesma que Luz diz para ela quando admitem que se gostam no final de bate, bate, bate na porta do Corujito. I have no idea what my future holds, but it would be so cool if you were in it. And I don't know what the future holds, but it would be so cool if you were a part of that. Curiosidade 68. Desde Kingstide, nós vemos que a cabeça transtornada do Belos pela magia e afins considera o Hunter como se fosse o seu irmão Caleb mesmo. E antes de matar o Flapjack, ele fala da Evelyn. E ele não estava vendo Luz como Evelyn, e sim o próprio Flapjack, porque ao que tudo indica era o talismã dela e um dos símbolos que começou toda a história deles. Curiosidade 69. É bom deixar claro que Belos não saiu de livre e espontânea vontade do corpo do Hunter, porque ele queria ir sim para o reino dos demônios com ele, fazer isso juntos como se fossem irmãos. Foi Hunter mesmo que o expulsou do seu corpo e por isso que ele disse que ele o apunhalou pelas costas. Curiosidade 70. Masha é o segundo personagem não binário confirmado da série que atende pelos pronomes neutros, bem como Rainy Whispers, tendo até as unhas pintadas com a bandeira não binária. E se conhecesse o Rainy, eles não teriam que ser necessariamente amigos, porque pessoas trans de todas as formas são algo completamente normal no universo da série. Curiosidade 71. O costume que víamos da Luz gravar alguns diários de vídeo nas vias serventes é o hábito que ela tinha em casa de fazer isso com seu notebook. Curiosidade 72. Ela virou fanática pela série de livros da Azura e por bruxaria fantasiosa em si, porque foi a sua maneira de criança de lidar com o luto após a morte do seu amado pai. Ainda mais tendo sido ele quem deu esse último presente a ela. Curiosidade 73. O lance do glifo de planta, ainda que meio errado, ativar 0,1% da sua força nesse momento, é porque a clínica veterinária da sua mãe é relativamente perto da velha Gravesfield e onde estava o sangue de Titã. Já a casa da Luz e da Camila deve ser bem mais longe. Curiosidade 74. A luta dos bruxinhos contra Hunter Belos ficou super fluida e bem feita porque ela foi animada com computação gráfica mesmo, e não animada como as demais cenas da série. Curiosidade 75. O filme da Azura que tá passando na sala lá, cujo título é A Traição, é dito como segundo, só que isso é um erro. Porque na primeira temporada a Luz mostrou um DVD do segundo filme da Azura chamado Campo dos Destinos Mortais, com a temática de esportes, não de traição, nem com nada disso no título. Curiosidade 76. No salto temporal, quando mostravam suas roupas dos sonhos ou fantasias, sei lá, Willow vestia uma camiseta rosa com uma estrela colorida no meio, uma referência a Gravity Falls e ao casaco padrão da Mabel Pines. Curiosidade 77. A capinha de celular da Vi é temática do esqueleto protagonista do Estranho Mundo de Jack. Curiosidade 78. Na segunda entrada do Diário da Luz, vemos quando ela fala da morte do seu pai uma camiseta cinza com nada menos que um Mario dos primeiros jogos de Super Mario, e lá no fundo vemos um vestidinho preto que foi o que ela deve ter usado no dia do enterro. Curiosidade 79. Masha diz que os irmãos Whitby chegaram na velha Gravesfield em 1613, o que é uma incoerência histórica, porque os britânicos só começaram a colonizar o nordeste dos Estados Unidos, onde fica o estado de Connecticut, em 1620, 7 anos depois. Ou seja, lá só teriam povos nativo-americanos que claramente não têm o costume de caçar bruxas, isso se tivesse alguém naquela área. Curiosidade 80. De volta às roupinhas de referência na loja de coisas místicas, uma delas é referência ao gato Mai do jogo Night in the Woods. Curiosidade 81, e na última referência dessa parede, tem a fantasia de Ness do jogo Earthbound, de 1994. Parabéns à pessoa que conseguiu lembrar desse jogo, hein? Curiosidade 82, já numa que eu mesmo consegui pegar, lá no scrapbook da Willow sobre o verão fantástico deles, em uma foto elas assistiam um filme que era nada mais, nada menos que Abracadabra ou Hocus Pocus, um clássico de Halloween da Disney, e além disso, as bruxas de verdade não gostaram nem um pouco daquela representação delas. Curiosidade 83, no quarto da Luz temos um pôster do jogo Spirit Devour, que é uma alusão, só trocando algumas palavras por sinônimos do mangá Soul Eater. E curiosidade 84, repetindo o mesmo estilo de alusão, ela também tinha um pôster do jogo Domicile Sinister 4, referência ao famoso Resident Evil 4, do qual Luz também era uma fãzona.
E pra esse vídeo é isso, galera. Simplesmente o maior curiosidades inúteis que eu já fiz. Que não foi só difícil de escrever, como de editar tudo isso. Então quem quiser deixar o like, tá? Deixa, porque senão o Belos vai possuir o seu corpo. Se inscreve no canal para mais algumas coisas de Doll House. Aqui tem outro vídeo com curiosidades sobre o episódio de Miraculous. Comenta o que vocês acharam, se tem outras curiosidades que eu não falei. E até o próximo vídeo.